dia! Começando hoje mais uma nova série de lives pra gente aqui no Instagram. Você que nos acompanha, né, já tá sabendo, a gente vai falar sobre perfil comportamental DISC. E você é o nosso convidado especial para esse mês de setembro. Vamos ficar 4 semanas aqui, a cada semana, conversando um pouquinho sobre um perfil. A gente vai falar hoje sobre o dominante e nas próximas semanas a gente vai, cada semana, passear um pouquinho pelos diversos tipos de perfil comportamental. Já estamos gratos a Deus porque vivemos um mês de agosto extraordinário, um mês que foi marcado, né, por muitas experiências especiais, um movimento de oração, de paternidade, muita coisa linda aconteceu, muitos testemunhos, muitos depoimentos a gente recebeu aqui desse mover que Deus fez na nossa jornada durante o mês de agosto. E agora começamos setembro já com essa novidade. E essa novidade ela veio a pedido de uma querida amiga, né, seguidora também, e minha amiga muito próxima, né, minha madrinha de casamento, a Aline. Ela me pediu, falou: Flávia, fala sobre isso, né? Eu falei: então vamos falar sobre isso. E como a gente tá aí no mês de setembro, que também é um mês onde a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre prevenção, né, em relação à proteção à vida, a gente entende que tem tudo a ver o autoconhecimento, essa noção de quem somos, essa noção, né, dos nossos pontos de força, mas também de fragilidade. A gente entende que é um tema que tem tudo a ver com isso. Eu quero que você me ajude, você vá lá, você vá atrás das pessoas, envie agora esse aviãozinho aí para pelo menos 5, mais 5 certeiras, 5 pessoas que você acredita que precisam se autoconhecer, que precisam entender um pouquinho mais sobre as maneiras pelas quais elas reagem ao longo da jornada de vida, ter aí um conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Eu quero começar dando para vocês duas informações, eu vou repeti-las no final da live, né? Porque muita gente vai chegando, vai entrando no meio. Eu quero começar dizendo para você duas coisas. Uma delas é que o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto muito amplo, tá? Eu não sou especialista no assunto, eu vou falar aqui para vocês como psicóloga, que dá uma estudadinha, que conhece um pouquinho, mas eu não sou especialista no assunto, mas eu vou indicar para vocês que quiserem: Flávia, eu quero muito me aprofundar, eu quero fazer uma análise do meu perfil comportamental. Então eu vou fazer indicação de profissionais que eu confio, pessoas da minha confiança, né? Pessoas que eu confio como pessoas, mas também confio como profissionais para estarem cuidando de você. Não é um custo alto, é um processo, né, que eu acredito que você consegue fazer aí por um valor razoável, mas você vai conversar diretamente com as pessoas. Flávia, você está ganhando percentual com isso? Não, gente, nem pode, tá? Quero que você saiba de uma coisa: toda vez que a gente indica, na minha área como psicóloga, a gente não pode receber percentual, é contra a ética profissional. Então, na verdade, nosso único objetivo é realmente fortalecer você com autoconhecimento. Então, você vai chamar, se quiser, o profissional, mas eu indico para quem quer se aprofundar. Eu acho super válido você buscar um profissional que vá te dar esse mapa, né? Vai fazer aí com você a aplicação do relatório DISC, do perfil comportamental, que é uma plataforma que você precisa ser especialista, ter formação nela para você fazer esse tipo de trabalho com alguém. Segunda informação importante, eu vou disponibilizar nos nossos stories, eu vou até pedir para minha equipe colocar também, mas depois que eu acabei não colocando lá na biografia, mas eu vou deixar já nos stories assim que acabar a live. Um que eu utilizo, que é um relatório simples, que está disponível na internet, tem vários, né? Mas eu vou deixar um simples para vocês, que eu normalmente utilizo, que é gratuito, para você que está de curiosidade. Flávia, eu ouvi você falar do dominante hoje, eu quero ter curiosidade, tenho curiosidade para saber se realmente tem alguma coisa significativa de dominante em mim. Aí você vai lá
na biografia depois ou aqui nos stories. Entra no link, é gratuito esse que eu vou passar também e você pode fazer essa avaliação. Vamos lá? Prontos para começarem? Dá um joinha aí para mim se você já chegou, se você já chamou 5, diz eu já chamei 5 para estar comigo aqui e que o Senhor nos ajude, porque é muito conhecimento que a gente tem hoje, né? Essa é uma série de lives que envolve muito conhecimento, muita informação e eu quero que o Senhor nos dê graça para tratar aqui realmente aquilo que é importante, tá bom? A gente vai começar lendo um texto, eu quero começar por esse texto, porque eu acho que é um texto muito especial e eu quero começar com o fundamento de uma mudança de paradigma para você. Por quê? Porque por muitos e muitos anos nós olhamos para aquilo que é diferente, ou em nós, ou no outro. Às vezes é no filho, é no marido, é no chefe, é no líder da igreja, é na sogra, na cunhada, não é assim? E a gente olha a diferença e a gente pensa assim, que saco, né? Que saco, como ela é errada e eu sou certa, né? De acordo com o seu perfil, você vai pensar assim. Ou ao contrário, como eu tô sempre errado e ele está certo. Muitas vezes nos casamentos isso é muito comum, né? Se você tem um perfil mais dominante, às vezes uma pessoa é um pouco mais estável, aí o que vai acontecer ali? Você vai perceber muitas vezes aquele marido ou esposa que se acha, né? Ele acha que porque ele realiza, ele fala, ele é o cara, né? E às vezes aquele perfil mais tranquilo, ou se é a mulher ou o marido, acha que não é capaz. Então, hoje eu quero começar tudo que a gente vai falar durante esse mês. Um dos principais objetivos é que a gente dê valor ao que tem valor. A gente consiga discernir que há propósito em todos os perfis, né? Que há propósito em ser dominante, ser influente. A questão é a aplicabilidade desses perfis, desse jeito de se comportar na nossa vida. Então, eu quero começar lendo 1 Pedro 4:10, que diz assim, eu acho que é o fundamento para o qual os nossos perfis, eles existem. Diz assim, 1 Pedro 4:10, se tiver algum aluno aí para me ajudar, me ajuda aí colocando o texto bíblico. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse texto, ele é um texto que aqui eu tô lendo na NVI, obrigada Laila, que é um texto que vai falar daquilo que eu quero trazer como fundamento para entendermos os diferentes perfis. Então vamos imaginar que Deus em sua totalidade, vamos começar do final aqui, em suas múltiplas formas de ser, ele distribui em nós jeitos diferentes. Nós somos diferentes. Nós vamos ter personalidades diferentes, nós vamos ter temperamentos diferentes, identidades diferentes para propósitos diferentes. Então, a diferença, ela tem um poder. E aqui, né, o que está sendo descrito para nós? Nós precisamos exercer o dom que nós temos, ou seja, essa diferença que você traz. Então, se você é um dominante, se você é a pessoa da realização, do desafio, ou se você é um influente, é a pessoa dos relacionamentos, né, seu coração pulsa por pessoas, você é aquele que pastoreia como ninguém, que aconselha como ninguém. Faça isso para servir os outros. Use o seu perfil comportamental para servir aqueles que estão ao seu redor, a sua geração. E aí tem uma outra fala importante. Então, a primeira delas, que eu falei aqui, são as múltiplas maneiras. Segundo, que eu fui lá no final do versículo, isso eu vou usar para servir os outros. E terceiro fundamento que eu quero trazer para você, administrando fielmente a graça de Deus nessas múltiplas formas. Então, entenda uma coisa. Eu tenho um jeito de ser, tá? Vou chamar aqui de jeito de ser, que eu preciso entender que é um dom que eu recebi para servir,
que é meu papel administrar, ou seja, não é o outro que tem a responsabilidade de administrar meu jeito de ser. E eu preciso fazer isso fielmente, segundo a graça de Deus. Deus, ele me agraciou com esse jeito de ser, para que eu possa servir a minha família, para que eu possa servir a minha igreja, que eu possa servir o meu ambiente de trabalho, o meu prédio, eu possa estar ali servindo com essa diferença. Eu posso ser um instrumento com essa diferença. E que é meu papel administrar isso, ok? Eu é que tenho essa responsabilidade de pegar meu jeitinho de ser e ofertar isso, porque tem função para esse jeito de ser. Então, entendemos isso? Há poder na diferença. Não tem eu sou melhor que meu marido, eu sou melhor que meu filho, o meu jeito de ser é o único jeito de ser. Parece que falar isso em 2022 é uma coisa absurda, gente, mas não é. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam que o jeito dela de ser é o único jeito de ser, sabe? Que é o jeito certo. E não é assim. Há uma multiforme graça que foi distribuída em nós, os filhos. Porções distintas, e cada um vai ter uma porção disso. E isso precisa ser usado para o serviço e ser bem gerido por mim e por você. Eu vou ter que fazer gestão disso. Então, se eu tenho, às vezes, ontem aqui no nosso culto doméstico, meu marido estava falando sobre fundamentos da nossa fé cristã, né? E ele estava falando sobre individualidade e dizendo isso, assim, existem coisas em nós que são pontos de fragilidade que a gente precisa administrar. Eu que tenho que administrar. Não é meu marido que tem que lidar com a minha fala solta. Eu é que tenho que aprender a fechar a boca, né? Se eu falo demais, e se essa fala demais, que é poder, a fala demais é poder, mas se ela se torna uma fragilidade, eu preciso fazer a gestão disso, ok? Entendemos isso? Então não quero ninguém dizendo aqui mais, não pode mais dizer, né? Se você passou por essa live, você não pode mais dizer que você é boa e seu marido é ruim, né? Ou que você é ruim e seu marido é bom, ou que seu filho... Não, existe propósito para sermos diferentes. E nós juntos, como corpo de Cristo, todos juntos, formamos a estrutura perfeita e completa de Deus. Deus distribuiu cada um de um jeitinho, mas juntos nós fortalecemos, nós formamos o que? A totalidade da criação. Há poder na diferença, a diferença não afasta, a diferença ela existe para se completar, para completar a criação, para expressar a multiforme graça. E você vê isso em todas as áreas, você vê isso na criação, você vê isso na natureza, né? Você vê isso nas diferentes instâncias da vida. Deus, ele não foi igual, ele não fez todas as árvores iguais, todos os cheiros iguais, não. Há uma multiforme graça nos perfis comportamentais. Exatamente, Kátia. E por isso que a Bíblia diz, isso é um outro texto poderoso, né? Que eu usaria aqui também, que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Por quê? Porque essa atitude de humildade, quando eu olho para o outro e eu falo assim, caramba, que poder há em ser como aquela pessoa, olha a capacidade que ela tem. Isso, inclusive, é um remédio contra a inveja, né? É um remédio contra a inveja. Por quê? Porque eu me coloco numa posição de validar quem eu sou, mas também de honrar a diferença no outro. Então, vamos ao perfil comportamental. Já teve gente aqui me perguntando se perfil comportamental tem a ver, Flávia, com temperamento, com personalidade, né? Eu gosto de começar com esse fundamento, porque não adianta nada a gente caminhar para frente, de entender, de saber. Você talvez até vá contratar alguém para fazer sua avaliação do DISC, quer estudar sobre, e você achar que você é suficiente, você é bom e que o outro não serve. Não. Há graça e poder em sermos como somos, cada um naquilo que foi chamado para si. Mas vamos lá. Então, quem é o DISC? Eu quero começar falando um pouquinho para você sobre isso. Flávia, o DISC, o perfil comportamental DISC, ele é temperamento, ele tem a ver com temperamento, ele tem a ver com personalidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos falando de teorias diferentes.
mas todas elas vão falar sim de algo que tem a ver com a nossa identidade, com o perfeito jeito de ser de cada um. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da teoria de Hipócrates, que é aquela que a gente conhece muito, né? Principalmente no cenário cristão, que é o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, a gente está falando de uma base temperamental, tá? Já vou falar, Virgínia, aguenta um pouquinho aí que eu já vou falar um pouquinho. Deixa eu só fundamentar esse início aqui. E aí a gente está falando de algo, quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de alguma coisa que nasce um substrato com a gente e que vai se manifestar naturalmente em nós. É óbvio que ao longo da nossa jornada de vida a gente vai desenvolver uma personalidade que tem por base esse temperamento, né? Só que quando a gente fala de perfil comportamental, a ideia é o comportamento mesmo. Então é a resposta do comportamento, é a ação. O estudo do perfil comportamental diz que ele vai avaliar como a pessoa se comporta, qual é o tipo de reação que ela vai ter em relação às emoções, às experiências que ela vai viver. Quando eu penso em temperamento, eu vou falar um pouco de comportamento, mas a base do temperamento é a forma como ela sente. Então, o olhar é mais sobre como ela sente, como ela percebe. E aqui no perfil comportamental, a meta especial, o foco é a ação, o comportamento. Então, como a pessoa se comporta, eu já vou falar mais profundamente aqui para vocês um pouquinho da história do DISC, tá? Flávia, e o DISC tem outros nomes, tá? Para esse tipo de avaliação comportamental, tem outros tipos de avaliadores comportamentais. Aqui nessa série, a gente vai usar o DISC porque é uma muito conhecida, né? Tem fundamentação teórica para isso. Tá? Existem muitos estudos. A primeira vez que se ouviu falar sobre essas respostas comportamentais foi lá em 1928. William Marston falou sobre isso. E ele vai falar, quando ele vai estudar as emoções humanas normais, ele vai fazer um estudo das diferentes maneiras de se comportar do ser humano. E aí, esse estudo de Marston, ele dá base para o que lá na frente, já na década de 60, John Geyer vai transformar num sistema, e aí ele vai passando, né, de sistema de um nome para outro, de uma empresa para outra, mas ele vai criar um sistema que é um sistema que a gente chama de algoritmo, né, que você vai colocar ali informações e ele vai gerar um relatório avaliando o seu perfil comportamental. Então, como que eu chego a definir se eu sou mais influente, se eu sou mais dominante, se eu sou mais estável, se eu sou mais cauteloso? Você vai fazer uma avaliação que é um sistema. Você vai entrar no sistema, isso aconteceu a partir da década de 60, e você vai jogar as respostas, como eu lido com a situação X, a situação Y. E à medida que você vai respondendo, né, exatamente, é incrível. E as pessoas, exatamente, né, eles ficam impactadas. Parece até um negócio, assim, engraçado, né? Mas é teoria, né? Estudos. Então, quando você coloca ali as suas respostas, o que vai surgir? Vai surgir um mapa do seu perfil, né? De como você se comporta diante daquelas situações. E quais são os 4 possíveis padrões comportamentais, que é o DISC. Aí eu vou responder quem me perguntou lá na frente. O D de dominante, o I de influente, o S que vem do termo em inglês estabilidade, tá? E o C de cautela, né? Ou controle, cauteloso ou controle. Então são 4 perfis e hoje a gente vai dar ênfase no D, que é o dominante, que é o primeiro, tá? Mas eu quero te ensinar aqui algumas coisas antes da gente começar a falar do D em especial. Muito importante a gente dizer que, como é uma resposta comportamental, a gente não tem uma coisa estática. Você não é D, alto D o tempo todo. De acordo com situações diferentes da sua vida, você pode aumentar, diminuir, né? Quando você faz lá o avaliador completo, né? O teste completão, sai um resumo enorme e ele vai falar do seu perfil natural e do seu perfil adaptado, ou seja, aquele perfil que é você diante do momento que você está vivendo. Às vezes você
assume a direção de uma empresa. O seu D não é nem tão alto, mas porque você está liderando, obrigada, você vai precisar colocar ali uma força maior, né, na sua maneira de lidar, e aí o seu D vai aumentar. O seu D aumenta, então ele vai flutuar, né? Essa maneira como você se comporta, ela vai flutuar a partir desse momento que você está vivendo. Eu quero trazer aqui umas informações que são importantes, tá? Flávia, então vamos pensar nessas 3 expressões. É uma avaliação comportamental situacional. O que o teste avalia para definir qual é o seu perfil neste momento parte de uma avaliação. Flávia, a avaliação fala do quê? A avaliação fala exatamente de respostas que a própria pessoa ela vai emitir, tá? Ela vai emitir, ela que vai dar essa resposta, ela que vai responder em um contexto específico, porém que vai ser gerada pelos algoritmos. Então o algoritmo é que você vai responder lá. É como você reage se você chegar numa festa e tiver uma mulher com a mesma roupa que você. E vai ter lá as respostas possíveis que você poderia fazer. Vai embora da festa, ri da situação, né? Como você responde a isso, vai ser respondido por você ali naquele sistema e ele vai colher aquela avaliação daquele momento da sua vida. É um sistema que vai fazer essa conta aí para dizer como é você. Segundo, comportamento. É um estilo ou padrão de comportamento reativo que você vai ter às emoções, às situações, aos pensamentos do contexto que você está vivendo. Então, o que você vai acabar respondendo? A principal forma, né, de que você usa para se relacionar nos ambientes da sua vida. Que tem a ver com minha personalidade, com meu temperamento? Claro, gente, eu vou responder de acordo com quem eu sou. Mas é importante a gente colocar isso. Então, tá relacionado a quem eu sou, ao meu comportamento e também ao momento presente, à situação presente. Então, a gente está o tempo inteiro sendo atravessado por situações boas e ruins, tá? Situações esperadas e não esperadas, contextos diferentes. Então, o DISC ele vai avaliar você neste contexto, tá bom? Pode mudar o meu perfil? Pode. Eu posso, como eu falei no início, um momento tá com uma coisa mais alta que a outra? Com certeza. Isso pode acontecer. Tá? Principalmente se você viver mudanças muito significativas. Gente, eu tô com calor, deixa eu tirar essa blusa. Principalmente se você viver mudanças num contexto muito significativas. Então, essa mudança, ela pode acontecer, tá? E aí, o que a gente vai avaliar? Como a gente vê ali no perfil de temperamento de Hipócrates ou qualquer outro avaliador, a gente nunca é uma coisa só. A gente vai ter proporções mais, menos dos 4 tipos. Então, quando você faz a avaliação, vai aparecer às vezes um alto I e depois desse alto I um S um pouco menor, um C lá embaixo. Há uma proporção que pode mudar, mas há mais ou menos um padrão na sua maneira de se comportar diante das situações. Uma coisa importante a gente entender, na teoria que foi criada, né, por Marston e depois Geyer fez essa sistematização. Existem 2 eixos muito importantes para a gente entender. Então vamos entender esse aqui primeiro, o horizontal, tá? O horizontal, a linha do horizonte. Numa extremidade da linha do horizonte, você vai ter aquilo que é muito marcado pelo pensamento lógico, né? Então, a superlógica, a objetividade, a questão dos dados, fatos. Nessa ponta aqui, você vai ter o D e o C, tá? Então, nesse eixo aqui horizontal, no extremo, você vai ter o D e o C. Quem são o D e o C? O dominante, que a gente vai falar hoje, e também o C, que a gente vai falar na última live. Eles são pessoas que tendem a ser mais lógicas, mais objetivas, mais fatos, mais razão, ok? No outro extremo do nosso eixo horizontal, a gente vai ter
o I e o S. Quem são eles? Mais relacionamento, mais receptividade, né? São pessoas mais ligadas à empatia, elas costumam ser mais empáticas. Então, às vezes, por exemplo, o D, ele é tão objetivo que às vezes ele sai atropelando as pessoas. É uma dificuldade que ele tem, porque ele tem uma meta, ele quer cumprir um objetivo. Então, na linha do horizonte, eu tenho de um lado razão, dado, meta, que tem o D e o C aqui, e de outro lado, pessoas, relacionamentos, empatia, tá? Que é os extremos aqui em relação a essa questão do objetivo maior. No eixo vertical, eu vou ter em cima movimento, atividade. Então, quem que eu tenho aqui em cima? O D e o I. O D e o I são mais ativos, mais rápidos, mais dinâmicos, mais audaciosos. E embaixo, no eixo vertical, eu vou ter mais tranquilidade, que é o S e o C. Mais cautela, né? Mais... Ai, gente, desculpa. Só um minutinho. Uma entrada triunfal. Fecha pra mim, por favor, Pó. Obrigada. Né? Aqui embaixo eu vou ter essa falta de movimento, às vezes por mais cuidado, por mais cautela, ok? Então, só para vocês entenderem essa distribuição aqui. Ativo, menos ativo, mais lógico, mais pessoas, tá? E aí, a gente não tem um padrão que é bom e outro que é ruim, nenhum que é melhor que o outro. Todos eles têm pontos de força e pontos de fragilidade, ok? Todos vão ter coisas muito incríveis e também limites também, tá? Em alguns momentos, eles podem ser mais eficazes ou menos eficazes e todos nós somos uma profunda combinação desses 4 padrões. Flávia, eu quero saber um pouquinho sobre mim. Quando acabar a live, eu vou colocar nos stories o link para você fazer o teste gratuito. E se você quiser fazer algo mais profundo, me chama no direct que eu vou passar para você indicações de profissionais que trabalham aí com esse tema para que você possa estudar profundamente sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre o dominante. Flávia, quem que é o dominante nesses eixos aí? Exatamente esse que vai estar no na área, né, da lógica, da razão, do desafio e também da atividade, do movimento. Então, pensa nisso. Você juntar uma pessoa que é o alto D, né, o dominante, ele tem movimento e ele tem atividade. Ele costuma se achar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que realiza. Ele não só pensa, ele não tem só objetivo, mas ele vai para frente para fazer. Ele é audacioso, ele costuma ser muito corajoso, né? Ele pensa numa coisa, ele não demora muito não, ele já tem um plano, ele já está movimentando para realizar aquilo que ele tem por objetivo. Então eu quero falar um pouquinho aqui, eu vou dizer algumas descrições, tá? Para você desse dominante, e vou colocar também depois para vocês esse quadro que eu vou usar aqui para falar no Stories para você baixar e lá no Telegram, tá, gente? A gente tem acesso às redes sociais aqui, você pode pegar lá, vou colocar tudo lá para você poder também ter essas informações. Então, quais são as tendências do alto D? Primeira coisa importante sobre ele, obter resultados imediatos, né? A tendência dele, né, aquilo que motiva ele, aquilo que movimenta ele é exatamente resultado. Ele quer resultado imediato. Segundo, motivar a ação. O negócio dele é movimento. Aceitar desafios, ok? Outra coisa importante, que é uma tendência no perfil dominante, tomar decisões rápidas, questionar a situação atual, assumir autoridade. Então ele normalmente costuma ser líder, ele chama para ele essa coisa da direção, tá? Outra coisa importante, gerenciar transtornos. Ele tem facilidade de lidar com complicação, com problema. Ele tem resolutividade natural nele, solução de problemas. Então eu falei para vocês aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características do D. Obter resultados imediatos, motivar a ação, aceitar desafios,
tomar decisões rápidas, questionar a situação atual, assumir a autoridade, gerenciar transtornos e solucionar problemas. Essa pessoa gosta, o dominante, ele gosta de ambientes onde ele vai ter, olha só, presta atenção, poder e autoridade. Então ele tem um pouquinho de dificuldade de lidar às vezes com a submissão. Por quê? Porque é natural dele. E daí eu quero que você entenda isso aqui. Se você é mãe de um dominante, entenda isso. Não é porque ele é ruim. É porque é a característica dele e há propósito em ser essa pessoa. Não é porque seu marido é ruim ou porque o seu liderado é ruim. Não. Isso pode se tornar uma fragilidade que vai precisar ser trabalhado. Mas você precisa, primeira coisa para você mover isso é olhar para o propósito que tem nesse jeito de ser. Porque ele gosta, ele vai procurar o dele, vai procurar o ambiente onde ele tem poder e autoridade, onde ele tem prestígio, onde as pessoas validam quem ele é, mas também onde ele é desafiado. Então, por exemplo, um profissional, uma pessoa que tem um alto D, e ela está num contexto ministerial, num contexto profissional onde ela não se sente desafiada, isso é uma questão que é mortal para ela. Por quê? Porque não desenvolve um próprio filho. Né? Em Guardiões da Infância, na escola, a gente tem uma aula onde eu falo sobre como motivar um filho alto D. Você tem que pegar... Não é a mesma coisa que vai motivar um alto I. Um alto D, ele é alguém que precisa de ser desafiado. Ele precisa ter oportunidades para realizações pessoais. Um espaço, uma vida, um ambiente onde ele possa realizar os seus objetivos. Se ele não tiver isso, ele fica murchado. Outra coisa, um ambiente adequado para o alto D. Um campo vasto de operações. Ele gosta de fazer muitas coisas. Ele gosta de estar movido por muitas frentes diferentes. Ele é aquela pessoa da resposta direta. Então, aquela língua afiada, sabe? Que fala, tá. Né? Às vezes não consegue nem controlar muito bem isso. Outra coisa importante, ele precisa e ele gosta de estar num lugar onde ele tenha oportunidade para ser promovido. Liberdade dos controles e da supervisão. Então, é aquela pessoa que realmente ela vai muitas vezes ter dificuldade de lidar com o tutoramento. Por quê? Porque ele quer liberdade para controlar, liberdade para agir, para fazer, para ser, para realizar. Então, qual que é a minha proposta aqui? O que eu tô falando para vocês não são coisas que vocês não saibam, eu sei disso. Mas o meu objetivo principal é trazer um novo olhar. Eu falei lá no início, você que está entrando agora, sobre os fundamentos. O olhar novo sobre a diferença. O olhar novo sobre como eu vou administrar quem eu sou. Ele gosta de muitas atividades novas e variadas. Se achou aí, alto D? Diz aí pra mim, coloca um joinha se você se achou alguém da sua família, né? Ok. Então vamos lá. Primeiro eu falei das tendências. Segundo eu falei do tipo de ambiente que ele gosta. Ele se sente confortável nesse ambiente. Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o que essa pessoa precisa, tá? Ou melhor, essa pessoa precisa de pessoas né? Precisa de que tipo de gente? Então ela precisa de ajuda de gente do lado dela. Talvez você é a esposa que é essa ajuda do lado dela. Pesem os prós e contras. Então, se você é um alto D, é importante para você ter do seu lado alguém que vai pesar os prós e contras. Por quê? Porque o D, ele já viu feito, ele já viu pronto, né? Meu marido brinca comigo, que ele fala assim, eu tenho fé e ele paga as contas. Né? Ele brinca assim comigo, Flávia, você tem fé e eu vou atrás de você pagando as contas da sua fé. É mais ou menos assim, né? O alto dele precisa de ter um marido que complemente ele, ou uma esposa que complemente ele, que vai pesar prós e contras, que vai calcular o risco, que vai ter cautela. Entende isso? Por quê? Porque o dele não faz isso. Ele é movido à fé e sai da frente dele quem não é, né? E sai da frente dele quem não vê o futuro como ele já viu pronto.
E aí, se você é o Alto D nessa manhã, tarde ou noite, a hora que você estiver assistindo essa live, eu quero te convidar a fazer algo que é poderoso, a olhar para esses que estão do seu lado. E que até hoje você olhava, talvez você venha nessa live só para isso. E para falar assim, meu Deus, o meu marido tá me atrapalhando, né? Porque eu já pensei dessa maneira, né? Eu sinto vergonha de dizer isso, mas eu já pensei dessa maneira, meu marido só tá me atrapalhando, porque ele calcula tudo, né? Ele estrutura tudo. Eu quero te convidar hoje a começar a pensar no poder que é ter essa pessoa do seu lado que te ajuda a controlar, né? Eu trabalho hoje, a gente tem uma empresa, a GTD virou uma empresa, é uma editora, e a minha equipe, eu tenho do meu lado gente que faz as contas, né? Minha prima, que é a CEO, gestora de tudo, ela diz assim, ó, não faça nada sem me perguntar antes. Por quê? Porque eu preciso dela do meu lado para calcular. Então, eu que tenho um alto D, você que tem um alto D, precisa olhar para quem te limita como o poder que você precisa. Para quê? Para ajustar essa força que você tem. Para minimizar os danos desse avanço que você faz, ok? Outra coisa, essa pessoa que você vai colocar do seu lado, às vezes é um companheiro, né? Você que ainda está escolhendo aí, você que está criando um negócio, trabalhando no ministério, tem que ser alguém que te ajude a estruturar um ambiente previsível. Porque você, alto D, não tem previsibilidade. Então tem que ser alguém que te ajude a estruturar um ambiente previsível. Também alguém que pesquise fatos e dados para você. Alguém que pondere antes de tomar uma decisão, como eu dei um exemplo aqui, né, da minha prima, que a gente trabalha junto na empresa. Então, ó, me ajuda a ponderar. E ela mesma fala pra mim, me pergunta antes. Não faz sem me perguntar, né? Diz que você vai responder depois. Por quê? Porque com isso, ela vai me ajudar a ser mais assertiva. Ok? Então é exatamente isso. A famosa máxima dos opostos tem o poder de se atrair. Lembra que a gente leu no texto de 1 Pedro 4:10? Quem vai fazer o oposto, a diferença, se atrair e se complementar? É a minha administração. É como eu administro, é como eu enxergo, é como eu vou lidar com essa diferença. E por último, o alto D precisa de pessoas que reconheçam as necessidades dos outros, porque ele costuma ser alguém que partiu minha meta em primeiro lugar e quem quiser vem atrás de mim. Então, ele precisa de alguém que faça essa ponderação, ok? E por último, eu quero falar, para ser mais eficaz, essa pessoa, o alto D, esse que tem um Dzão lá, grandão, gritando, né? Ele precisa de quê? O que ajuda ele, né? O que vai ajudar ele a ser uma pessoa mais eficaz na sua jornada? Se você não anotou, agora é hora de você anotar, tá? Primeira coisa que ajuda um alto D, receber tarefas difíceis. Quando ele recebe uma tarefa difícil, é desafiado, né? Ele é tocado na essência da sua natureza. É como se fosse assim, uau, né? Nasci para resolver esse problema. Então, o alto D é essa pessoa que precisa, para você quer gerar mais eficácia nesse filho, você quer gerar mais eficácia no seu grupo de líderes, se você é um gestor, né? Se você é um líder de igreja, se você é um pai de família, se você é um marido ou uma esposa, ofereça tarefas difíceis. Segunda coisa, entender que eles precisam de outras pessoas. Quando o alto D, ele compreende que ele precisa de outras pessoas, o que vai acontecer? Ele se torna mais eficaz, porque o outro complementa essa excelência que ele traz, esse desejo de construção, de realização que ele carrega nele, tá? Terceira coisa importante para tornar um alto D mais eficaz: basear as técnicas em experiências práticas. Por quê? Como ele é muito visionário, muitas vezes ele vai, né, na cabeça, no pensamento. Então, quando ele começa a basear
a técnica dele, naquilo que ele testou, naquilo que é prático, ele costuma ser bem mais assertivo. Outra coisa importante, você que é pai, mãe, você que é líder, permitir que o Auto D sofra algum impacto de vez em quando. Flávio, o que é impacto? O não. Um não é um poderoso impacto para um Auto D, né? Para dar uma segurada nele. Então, um filho que é Auto D, normalmente ele é um filho que vai tirar muito sim do pai e da mãe, ok? Então, o que ajuda? De vez em quando você dá um não para ele. O que ajuda? De vez em quando naquela equipe você deixar, né, eles lidarem com a situação, o erro, né, o dano, deixar passar por esse processo. Outra coisa importante que vai ajudar o Auto D a ser uma pessoa mais eficaz: identificar-se com o grupo que ele está, né? Que grupo é esse? Como é que esse grupo se coloca? Ouvir esse grupo, ouvir aquilo que ele tem a dizer, ok? Outra coisa importante: verbalizar motivos para chegar a conclusões. Então, ou falar, gente, falar. O Auto D, quando ele vai falando os seus motivos, isso ajuda ele a chegar às conclusões, a organizar, porque muitas vezes, sabe aquela criança que está no processo de aprender a falar, né, e é muito faladeira, então ela fala, muitas vezes o pensamento do D, ele é assim, ele é um pensamento impulsivo, a visão dele é uma visão impulsiva. Então o que ele faz? Ele vai naquele movimento. Então, quando ele fala, ele organiza a lógica, e inclusive quem vive com ele, quem trabalha com ele, quem dorme com ele, né, quem ministra com ele, quem lidera com ele, é agraciado por isso. Outra coisa importante: estar consciente das regras existentes, das sanções existentes. Então, os limites, eles são muito importantes, principalmente se você está formando uma equipe, se você está formando essa criança que tem um Auto D, você precisa, né, ter essa clareza, ofertar no ambiente a clareza de quais são as regras, as sanções, os limites, ok? E, por último, aqui eu vou repetir para ajudar você a anotar, e se você não anotou: controlar o seu ritmo e relaxar mais. Flávia, é para você essa live? É, gente, é para mim essa live. Auto D aqui, né? Então, o que me ajuda a ser mais eficaz? Primeiro, receber tarefas difíceis. Segundo, entender que eu preciso mais das outras pessoas do que eu normalmente acho que preciso. Terceiro, basear as minhas técnicas em experiências práticas, testar antes. Quarto, sofrer de vez em quando um impactozinho, um nãozinho, porque isso ajuda a dar uma segurada nesse fluxo do Auto D, a mostrar para ele a realidade, a mostrar que ele precisa ver o outro, ok? Outra coisa importante: identificar-me com o meu grupo, ouvir o meu grupo, ouvir minha família, ouvir meus liderados, ouvir meu esposo, ouvir meus filhos, saber o que eles estão pensando. Outra coisa importante: verbalizar motivos para chegar a conclusões. Isso ajuda ao Auto D organizar o caminho que ele está fazendo. Estar conscientes das sanções, das regras existentes, daquilo que são os limites do meu ambiente, do meu lugar. Tá gostando, né, Lu? E por último, controlar o meu ritmo e relaxar mais. Você viu que até para fazer a live eu vou... Então, eu preciso, se eu tenho um Auto D, dessas coisas ao redor de mim para que eu seja mais eficaz. Durante a live, gente, eu falei para vocês aqui 4 coisas. Eu falei sobre a tendência do Auto I, eu falei sobre o tipo de ambiente que ajuda ele, eu falei do tipo de pessoa que ele precisa perto dele. Vou colocar tudo isso para vocês lá no Telegram, o quadrinho que eu usei aqui. E também eu vou colocar para vocês que eu acabei de falar aqui, né? Para ser mais eficaz, eu preciso ter e desenvolver essas características. Flávia, você falou um monte de coisa. Sim,
e vou deixar um avaliador para você fazer um gratuito também, para você poder descobrir aí quem que tá gritando em você, se é o D, se é o I, se é o S, se é o C. Mas o que é importante disso tudo aqui que eu quero destacar para você que está assistindo essa live, para você refletir? Autoconhecimento. Eu preciso olhar para quem eu sou e perceber a força que eu tenho, mas também perceber o que pode ser uma fragilidade. Quando eu começo a fazer esse caminho, sabe o que acontece, gente? É algo muito poderoso. É como se você começasse a ajustar o ritmo, ajustar aquilo que falta. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui em relação ao D. O D é uma pessoa que ela tem um poder incrível de construção, de realização, de fazer. Mas se ela não tomar cuidado, ela pode destruir muitas pessoas. Vou te dar um exemplo claro aqui, tá? Grandes empresários, pessoas que construíram edifícios incríveis, né? Simbolicamente falando, fizeram projetos incríveis, mas os relacionamentos dessas pessoas foram relacionamentos machucados. Então você vai falar assim pro funcionário, vai fazer, meu chefe é um cara, mas viver com ele é difícil porque ele não ouve a gente. Ou o filho desse empresário, né, ou dessa empresária, ou desse líder religioso, você vai falar assim, meu pai, ele é incrível, minha mãe é incrível, mas com a gente, às vezes ela não tem tempo, não para ouvir a gente. Então você tá entendendo o que eu tô falando? Qual que é o ponto aqui? Eu vou deixar de ser, porque a gente tem uma tendência de ir de um extremo pro outro. Eu vou deixar de realizar, de construir? Não necessariamente, se não é a direção que você tem. Mas o que importa aqui? Importa você perceber quais são os pontos de fragilidade que você tem para você neutralizar eles. Se você está num extremo da atividade, no outro extremo tem baixa atividade, no eixo aqui vertical, que a gente começou explicando, tenta melhorar isso aqui, ó. Tenta adequar o seu momento de vida, porque também tem isso, gente. Não é uma coisa que você vai viver a vida inteira daquele jeito, né? A vida inteira você vai viver, não. Tem momentos e tem momentos da sua vida. Então, por exemplo, hoje no meu momento pessoal de vida, eu tenho viajado mais, eu tenho saído mais, mas é um momento. Quando os meus filhos eram bem pequenos, eu não vivia isso. Não era isso que eu estava vivendo, entende? Não significa também que eu vou viver assim o resto da minha vida, nem você. Então você precisa entender que o jeito que você é, se você tem um alto D aí gritando dentro de você, ou se você vive com alguém que é um alto D, como é que eu vou usar isso a favor do meu momento de vida? Como a gente leu em 1 Pedro 4,10, para servir aos outros na minha geração com o que eu tenho. Tem propósito para eu ser do jeito que eu sou. E eu preciso trabalhar em mim essa jornada. Me conhecer vai ser poderoso para que eu consiga parar mais, respirar mais, ouvir mais as pessoas, ok? Então eu quero, assim, agora aqui nessa reta final nossa do Alto D, falar um pouquinho sobre, eu quero deixar uma reflexão sobre o Alto D, você que é Alto D, você que já percebeu pelo que eu falei aqui, né? Ou vai fazer o teste e vai lidar com esse resultado, você vai, quero deixar essa reflexão para você. Movido a desafios, visionário, determinado e buscando sempre maneiras melhores e mais rápidas de chegar ao seu objetivo, o Alto D pode ter o seu resultado prejudicado se não acionar e valorizar recursos das pessoas e também recursos técnicos perto de si. Então, assim, é positivo, é visionário, é movido a desafio, quer sempre maneira melhor e mais rápida de realizar aquilo que ele acredita que é necessário, mas se ele não tiver a capacidade de reconhecer tanto recursos de pessoas quanto recursos técnicos, que às vezes ele quer passar por cima, né? Vamos fazer de qualquer jeito? Ou seja, ai Deus, eu falo aqui, sai por aqui, gente, dói aqui, tá? Você pode atrapalhar a sua jornada, ok? Com seu foco muito direcionado e uma necessidade de
agilidade nas conquistas, muitas vezes o Alto D pode deixar de dar atenção a fatores de grande importância na consistência das suas conquistas. Então, às vezes, o que falta ao Alto D? Qualidade. Por quê? Porque ele quer tanto fazer que ele deixa passar a qualidade. Morro de dó de falar isso, porque eu tenho essa dificuldade pessoal. Mas é algo que precisa gritar para mim e para você, né? Então, pessoas, técnicas e também a consistência daquilo que você vai fazer pode estar comprometido se você ficar só focado no seu objetivo, na pressa de fazer, naquilo que você tem aí no seu conjunto de metas, tem que fazer, e você atropelar aquilo que você tem colocado aí na sua jornada de vida. Flávia, resumo final dessa live. Fazer o avaliador. Vou deixar ele aqui no Telegram e nos stories para você fazer o gratuito. Se você quiser contratar alguém, já te falei que eu não ganho nada com isso, mas pode me chamar no direct que eu indico profissionais para fazerem essa avaliação com você. Existe isso, um algoritmo, um sistema algoritmo que calcula isso, tá? Para perceber o quanto de D você tem, de I, de S, de C. Mas o que eu quero que você saia dessa live é fazendo uma anotação simples. O que eu vou modificar? Qual é o ponto de atenção a partir de hoje que eu preciso ter? Eu quero que você traça alguma coisa prática. Talvez o seu prático é exatamente os exemplos que eu te dei aqui. Colocar do seu lado uma pessoa que tenha característica diferente de você. Ouvir mais essa pessoa. Antes de tomar uma decisão, uma coisa que eu tenho aprendido muito é não responda assim de imediato. Peça 24 horas, 3 horas, até amanhã. Por quê? Porque dá tempo de você respirar, avaliar. Se você não consegue calcular, eu faço muito isso, gente. Faço com meu marido, eu falo, amor, o que você acha? Né? Por quê? Porque às vezes pra mim é muito sim, sim, sim. Porque eu tenho um outro lado, eu tenho um alto I também. Né? Então, vocês vão ver semana que vem ele, como é que é o alto I. Tem dificuldade de dizer não. Então, eu vou nessa linha aí. Então, o que eu faço? Eu crio essa jornada de ter do meu lado uma pessoa que vai me ajudar a ponderar, ok? A ponderar. E então, primeira dica que eu quero te dar, trace agora uma ação, alguma coisa, um ponto de atenção. E crie uma estratégia para isso. Colocar alguém, não dizer não, sim de imediato, respirar, né? Não começar uma coisa sem terminar outra. Coloque aí uma estratégia para você agora, tá? Estabeleça aí algo agora. E segundo, um novo olhar. Eu quero que você tenha um novo olhar, principalmente para quem vive perto de você. Que você comece a olhar para essa diferença, para esse jeito de ser que às vezes você fala assim, uau, ele me atropela, né? Tenta olhar o lado bom desse jeito de ser. Tenta olhar o benefício de ser assim, porque não tem só um lado ruim, né? A gente viu aqui que tem força, mas também tem fragilidade, tá bom? Então a gente vai caminhar para terminar a live. Se você entrou agora, né, volta para assistir do início. Eu falei alguns fundamentos aqui muito importantes para você entender, né? Se você, Flávia, eu não sei como é que eu chego no seu Telegram. Na minha biografia tem um item escrito acesso às redes sociais. Lá tem todas as redes, você vai clicar em cima, você cai direto no Telegram, tá? E eu vou deixar aqui também nos stories agora, ao final da live, o que eu prometi para vocês, que é o avaliador, o link para você fazer o seu teste gratuito. Mas não deixa de me contar como foi para você essa live, ok? Vamos lá, partiu plano de ação, né? Plano de ação, sabe, é muito importante a gente pensar isso. Eu creio muito nisso, assim, como Deus soprou em nós DNAs diferentes. Nós somos diferentes e tem propósito para sermos diferentes. Por que tem propósito? Porque ele precisa dos diferentes perfis. Ele precisa do alto D que ele colocou em você, ele precisa do I que ele colocou em você, do S que ele colocou em você, do C que ele colocou em você. Há poder em tudo isso, na complementariedade de sermos esses membros, né, de um corpo só que se movem juntos. E nós precisamos administrar
mostrar essas diferenças para a glória de Deus. E o que eu vejo? Muita gente, sabe, que na sua jornada de vida tem não avançado. Por quê? Porque cai nos mesmos pontos. E você vai observar, se a gente fizer essa atividade agora, eu acho até que eu vou deixar essa atividade pra gente fazer lá no final, na última live. Vamos fazer uma linha do tempo de produtividade. Gostaram da ideia? Vamos fazer essa linha, vou até anotar aqui. Vamos fazer uma linha do tempo de produtividade. E sabe o que a gente vai descobrir? Que a gente cai nas mesmas coisas. Você não erra em coisas muito diferentes. Então, se você perceber exatamente quais são os seus pontos de queda e que normalmente, isso aqui é uma chave que eu vou dizer para você, tá? Está conectada aos seus pontos de força também. Porque não há só fragilidade em muito movimento, há força. Né? Observa que é a sua vocação. A minha vocação é construção, é realização, é edificação. E é exatamente aí que eu caio. Então, se eu conseguir entender esses pontos na minha linha do tempo de produtividade, sabe o que vai acontecer? E eu começar a trabalhar sobre isso, né? E eu me munir do que eu preciso para me ajudar nesse sentido, eu vou começar a neutralizar esse lugar aonde tem me paralisado. Isso aqui é algo poderoso que você está ouvindo. Eu vou começar a trabalhar aonde eu tenho sido paralisada. Por quê? Eu sinto de dizer isso para você. Talvez a sua jornada, você está me ouvindo falar e está falando, Flávia, minha vida é uma desgraça, minha vida é um insucesso, se é que existe essa palavra. Eu não consigo, né, na teoria do DNA do crescimento, que eu criei, que tem um e-book também no nosso Telegram, eu falo sobre isso, os tipos de crescimento, né, os perfis de crescimento. Às vezes você é um circular, você fica dando volta, anda, mas anda em círculo, né? Ou, muito parecido com o perfil desse, é um furacão, né? Porque o dele é isso, ele cresce muito numa área e ele sai, deixa o resto tudo destruído. O furacão é isso, ele tem um movimento, mas ele também tem destruição. Então, às vezes você vai perceber que tá indo, mas as coisas não estão sendo, porque tá faltando você sacar um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, para neutralizar esses 3 pontinhos. E o autoconhecimento, ele tem esse poder, ok? Tá fazendo sentido isso, gente, para vocês? Diz aqui para mim, conversa comigo aqui no chat. Tá fazendo sentido para você isso? Então, o que eu quero ao final desse mês? Liberar a sua vida para o seu propósito através do autoconhecimento. Que você consiga discernir os pontos que tem feito você parar no mesmo lugar, você ficar no mesmo lugar, ou você caminhar e daqui a pouco tá tudo, né, destruído, ou você nem caminhar. Porque alguns de vocês, você vai ver o C lá no final, às vezes o C tem essa dificuldade. Se não for tão perfeitinho, eu não saio daqui. Não vou sair daqui, porque é tanta precisão, ok? Então, eu quero deixar esse recado para você. Não saia daqui no mês de setembro. Fica aqui, a gente vai até o final, vamos caminhar profundamente para discernir, porque eu não quero só que você faça um avaliador para saber quem você é ou está, né, nesse momento, mas sobretudo para você discernir os pontos para que você libere seu destino, libere seu propósito, cumpra aquilo que Deus colocou em você. E eu oro, essa é a minha oração no final dessa live de hoje, em nome de Jesus. A liberação da palavra profética que sai da minha boca é que você receba uma instrução de poder. Você vai receber uma instrução de poder. Vão ser 4 lives, mas você vai receber uma. Uma que vai ser direcionadora. Uma que vai fazer assim, ó, bum! Levou um susto? Bum! Vai ser um bum na sua história. Você vai perceber algo que vai falar, uau, isso aqui vai destravar o meu destino, porque vai corrigir um caminho da minha identidade que estava sendo segurado. E eu oro para que seja assim, não por mim, não pelo que há em mim, mas pela graça e pelo poder de Deus que já alcançou a nossa vida através de Jesus. Então vai ser assim, você vai receber uma instrução, uma apenas, uma é suficiente, né? Uma palavra que não vai voltar vazia, mas vai cumprir o propósito, que vai liberar mesmo, liberar a sua vida.
né? Vai estar aí nessa linha do tempo, vai estar aí nos desenhos da sua identidade, porque o Criador é também o nosso restaurador, amém? E ele vai nos restaurar nessa jornada, eu tenho certeza, assim como ele tem caminhado todos os meses com a gente. Nossas lives, elas não são lives que vêm de um planejamento de Instagram, elas têm vindo do céu para nos direcionar, e vai ser assim na sua vida, amém? Vamos fazer uma oração? Antes vamos fazer uma foto? Faz aí uma foto. Vou até deixar os comentários, faz uma foto aí. Agora escreve algo que foi poderoso para você, tá? E me marca e manda essa live, porque nosso papel aqui é fazer essa jornada. Então vamos fazer uma oração. Nessa oração final, gente, eu quero te pedir oração também por um motivo que está sendo um motivo muito especial na nossa vida como igreja, como família. Nós temos uma preciosinha, princesinha de Jesus, que é a Sofia, filha da Cristina e do Tiago, são irmãos da nossa igreja, e ela está internada num quadro de meningite, e a nossa oração tem sido como igreja para que o Senhor haja lá. Então, ao final dessa oração, eu vou orar por ela, e eu quero te pedir que me ajude em oração. Leve o nome da Sofia em oração para a sua igreja, para os grupos de intercessão, tá bom? Eu quero pedir isso a você ao final dessa live, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse mês. Consagramos setembro em tuas mãos e tudo aquilo que o Senhor projetou para que seja recebido do céu na terra sobre nós. Senhor, eu quero clamar para que tudo que foi falado aqui, o Senhor possa trazer um resumo no espírito de cada um dos filhos e filhas que vão receber essa ministração. Senhor, vem com uma dose de poder especial sobre este mês. Senhor, que esse movimento de autoconhecimento, ele seja muito maior do que um avaliador de perfil comportamental, mas que ele seja algo que venha destravar destinos, que venha liberar identidades, Deus, que venha revelar ao coração de filhos e filhas as áreas onde eles têm sido segurados, retidos. Muitos têm sido retidos em pequenos pontos que se repetem, que atrapalham, Senhor, que interferem, Deus, que estancam muitas vezes o fluxo do crescimento, da produtividade, Deus, de realização de propósito. E nessa manhã, Deus, eu oro, assim como já declarei aqui, que essas lives liberarão uma palavra, Senhor, uma palavra que não voltará vazia, uma palavra, Deus, que vai dizer a área de ação, que vai revelar o que precisa ser, Deus, liberado. Senhor, assim eu entrego cada um. Senhor, aqueles que estão aqui entre nós, a começar por mim, que carregam um alto que carregam um forte senso de construção, de realização. Senhor, eu oro agora por uma submissão deste perfil ao senhorio do Espírito de Deus. Senhor, que o trabalho de cooperação ele seja ativado nas nossas vidas. Deus, que a gente se submeta como perfis de dominância ao senhorio do Senhor, para que a gente possa receber do céu, Pai, os tempos certos, Senhor, os lugares certos, as pessoas certas, Deus, em nome de Jesus. Mas, Senhor, eu te peço, não permita que a gente se perca no caminho e que a gente faça uma história louvável pela terra. Passos, Senhor, que honrem o teu nome, passos assertivos, certeiros, consistentes, para a glória do nome de Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que vivem com pessoas dominantes. Dá a eles, Senhor, a graça para gerirem, para administrarem, Senhor, para tirarem o melhor. Deus, para saberem lidar, muitas mulheres e homens que se sentem oprimidos por perfis dominantes. Senhor, nós oramos agora, Deus, para que haja uma libertação nesse coração. Talvez essa mulher que se achava pior, porque o marido era aquele que fazia e que realizava, ou este homem que se sentia, Senhor, castrado sob a dominância da sua mulher. Oramos por libertação e cura nessa manhã. Mas, Deus, te entregamos todo este mês, que o Senhor nos ajude a achar o tesouro, Senhor, que há em sermos essa porção diferente que o Senhor nos fez. Senhor, colocamos agora a vida da Sofia nas tuas mãos.
como igreja do Senhor na face da terra. Senhor, existem pessoas aqui espalhadas pelo mundo todo. Como igreja, nós concordamos, Senhor, pela restauração do cérebro, Deus, pelo desinchar, Deus, da área que foi tocada, Senhor, pelas convulsões. Oramos pelo sopro da vida ali. Deus, que o Senhor restaure na terra, assim como existe nos céus, os dias da Sofia. Nós clamamos por este milagre a partir de agora, na vida dela, no coração, Senhor, da Cris, do coração, Senhor, do Tiago. Deus, visita essa família lá naquela UTI agora, com poder e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te agradecer por ter ficado aqui até o final, te pedir que espalhe o nome da Sofia em oração. Eu te peço isso, nos ajude, em nome de Jesus, como corpo, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida da igreja. E foi uma situação, uma criança saudável, né? Saudável. Nós temos orado por esse milagre na vida dela. Eu te peço essa oração. Não deixe de compartilhar essa live. E eu espero por você na próxima terça-feira. A gente vai falar sobre o perfil influente, né? E vai ser muito especial aquilo que Deus tem, porque Ele sempre tem infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Ó, amo sua vida, fica com Deus. Um grande beijo para você. Boa semana!